Olá, eu sou o Luiz Victor e hoje nós vamos fazer um devocional falando sobre o que também é amar. É necessário falar do que também é amar numa sociedade de hoje onde a gente tem crises de interpretação para várias coisas. Por exemplo, uma das crises que nós temos com amor é sobre como expressar esse amor. Como fazer com que o amor seja realmente o amor e não meras bajulações. Tem muita gente que não é duro, não faz coisas que podem deixar o outro magoado, que na verdade são uma verdadeira expressão de amor se são pro bem dessa pessoa, porque acham que isso não deve ser feito. As pessoas não reparam o quão bom é elas amarem as outras dessa maneira. Por isso eu peguei um texto que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 21, que fala sobre outra coisa que as pessoas não reparam. Jesus ele estava conversando com um jovem rico. O jovem rico queria saber como fazia para encontrar a vida eterna. E Jesus, como já é dito em vários ensinamentos, queria testar, ou melhor, revelar a esse jovem quais eram as intenções do seu coração e como ele estava agindo com as intenções erradas. Por isso, ele lhe fez a pergunta. Versículo 21 desse texto diz: Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A gente sabe que Jesus deixou ele triste. Muitas pessoas leem o texto e não enxergam um texto da palavra que diz, como está aqui, Jesus olhou para ele e o amou. Jesus amava o jovem rico, mas as pessoas realmente não reparam nisso. As pessoas realmente, na maioria das vezes, pensam que ele não faz por bem ou alguma coisa, mas na verdade Jesus fez uma pergunta que o jovem rico não era capaz de responder por amor a ele. Se nós queremos ser seguidores de Jesus, nós precisamos receber todas as palavras dele, senão não somos seguidores de Jesus. Nós devemos nos mirar no testemunho de Jesus, no testemunho de Cristo, para ver que nós devemos agir de uma maneira correta, tanto repreendendo as pessoas em amor, caso elas precisam, quanto recebendo repreensões em amor, enxergando coisas que não são agradáveis aos nossos olhos, mas que também nos fazem bem. Paulo tem a mesma dificuldade, mas ele a supera. Quando escreve aos Coríntios pela segunda vez, 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 8, está escrito que mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Em todas as situações de amor da nossa vida, nós devemos demonstrar como Jesus demonstrou. Nós não devemos ter medo de sermos duros quando as pessoas precisam. Graças a esses duros ensinamentos, pela graça de Deus, nós tivemos a resposta de que, por exemplo, as questões dos discípulos, a continuação daquele texto onde eles perguntavam, então quem será que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis. Ele nos mostra que nós não somos salvos pelas nossas obras, assim como no começo da história o jovem rico queria, mas nós somos salvos pela obra impossível de Deus. Que resposta maravilhosa! Confie que a palavra de Deus realmente tem as melhores respostas. Muitas vezes nós também não evangelizamos ou falamos do que a palavra de Deus diz porque achamos que ela é dura, mas ela é boa para todo mundo. Nossa preocupação deve ser com obedecer, confiar e transmitir o que ele diz de uma maneira totalmente fiel. Ele, o próprio Deus, se preocupa com aquilo que ele fala. Ele tem a responsabilidade por aquilo que ele fala, ele sabe que aquilo que ele fala é bom. O problema é que muitas pessoas, ao quererem somente as partes da Bíblia que as agradam, tiram
da palavra de Deus aquilo que pode transformar suas vidas para melhor. E nós, quando tivermos a ousadia de dizermos para pessoas o que elas precisam ouvir, estaremos abrindo as janelas do céu para que elas sejam tratadas de problemas como nunca antes foram tratadas. Então é isso. Se você gostou do nosso devocional de hoje, curta a página no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e Deus abençoe. Até o próximo devocional.